Bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa, mais uma reunião do Compass, Conselho Municipal de Cultura de Paz. Em 2021, estamos no 13º ano do Conselho Municipal de Cultura de Paz e no 21º ano do Londrina Paseando. A nossa reunião hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o Rodrigo Souza. Ele é da Macroplan, ele é da equipe que está fazendo o planejamento estratégico da cidade de Londrina, né? E a gente o convidou hoje para que ele trouxesse para nós como eles estão levantando esses dados, como fazer, né, a cidade inteira dar as ideias e participarem. Então, a gente trouxe ele para ele falar um pouco disso. Nós também estamos muito interessados em ouvir, né, como que vai ser os grupos ou as atividades que vão entrar nesse planejamento, como que a gente vai ter esse canal para poder pôr as nossas ações, estratégias, né, para trabalhar a educação para a cultura de paz, para que Londrina seja em 2040, já é, né, mas que em 2040, que fique registrado que Londrina é a cidade da paz, a cidade educadora para a paz, a cidade educadora para a cultura de paz. Então, nós queremos ver como é que é esse processo, como é que a gente vai poder participar efetivamente. A gente vai ter a nossa pré-conferência em abril e a conferência em maio, e a gente já tem o planejamento de 4 anos da atuação do Compass, mas já é um planejamento perene, né? Muitas das ações que o Compass já tem feito, elas têm um marco regulatório, elas estão por lei já efetivadas, né? E na prática funcionando e acontecendo. Então, a gente vai ouvir o Rodrigo, né? E depois podemos perguntar para ele e também podemos depois, Rodrigo, falar um pouquinho do que o Compass faz, tudo isso, para você também ter em mente, ok? Eu passo, então, inicialmente a palavra para o Rodrigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso conselho. Obrigado, Luiz. Bom dia, gente. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite para participar da reunião com vocês. Luiz me chamou para falar um pouco sobre o Master Plan Londrina 2040, como o pessoal está chamando, né? Master Plan, porque é como se fosse um plano dos planos que vai dar as grandes diretrizes para Londrina nos próximos 20 anos, na expectativa de que esse plano seja um balizador dos demais planos, né, específicos. O plano, inclusive plano diretor, plano de mobilidade, plano de sustentabilidade, plano de tratamento de resíduo, plano de segurança, plano de educação, plano de saúde, planos do Compass, etc, etc, né? Quer dizer, ele não vai entrar em detalhes, mas ele teria que dar as grandes diretrizes, né, para onde Londrina deve caminhar, na direção de qual futuro, né, essa é a primeira coisa que a gente vai precisar determinar, qual futuro queremos para 2040, e a partir daí traçar as grandes diretrizes, as estratégias para poder chegar lá, e os projetos concretos, né, para chegar lá. Então, eu queria mostrar para vocês um slide só para dizer o que é o projeto, quais são as atividades do projeto, as etapas e as suas atividades. Acho que eu consigo apresentar aqui, né, Luiz? Acho que sim. Tá, eu vou abrir aqui uma... Só me avise enquanto vocês já estiverem vendo aí a imagem, por favor. Já estamos vendo, já estamos vendo. Ok. Então, essa aqui é uma visão de conjunto, né? Tem muito mais detalhes, mas essa aqui é só para vocês terem uma ideia. São 4 blocos, que nós dividimos o trabalho, que começou em novembro do ano passado, vai até novembro deste ano. Nós começamos com esse primeiro bloco à esquerda, onde estamos e onde poderemos estar. Nós já fizemos um inventário de iniciativas estruturantes da prefeitura, inclusive uma análise do PPA, um levantamento do histórico de outras iniciativas de planejamento da cidade, está tudo aí dentro dessa atividade de inventário. Fizemos um diagnóstico retrospectivo e comparativo da cidade de Londrina, olhando para vários indicadores socioeconômicos, comparando Londrina com ela mesma nos últimos 10 anos e Londrina com a região metropolitana, com o estado do Paraná e com 3 outras cidades
Joinville, Uberlândia e Ribeirão Preto. Isso para dar uma perspectiva de como estão os indicadores com relação... Porque desenvolvimento é sempre uma questão... quase sempre entendido como uma questão relativa, né? Eu estou melhor ou pior relativo a uma outra cidade ou algum parâmetro, né? Então, a gente fez essa comparação com cidades. Nós fizemos também entrevistas individuais, fizemos 50 entrevistas individuais, envolvemos mais 32 pessoas em grupos de foco, com temas diferentes, né? Fizemos benchmarking com 5 temas relevantes em 5 cidades diferentes, só para vocês saberem, né? Foi educação fundamental em Teresina, segurança pública em Pelotas, inovação e tecnologia em Florianópolis, governo digital, aí pegamos São Paulo, Rio de Janeiro, que tem várias iniciativas de governo digital, e Smart Cities, né, as chamadas cidades inteligentes. Também olhamos experiências Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, Amsterdã, Estocolmo, e uma outra cidade também europeia, não me lembro mais. E a gente está trabalhando agora, devemos terminar daqui umas 2 semanas, nas tendências e incertezas para o futuro da cidade. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo no mundo externo, né, no ambiente, e isso tem algum impacto sobre Londrina. Então, a gente precisa dimensionar esse impacto, o que é tendencial, o que a gente não sabe se vai acontecer, e se acontecer, com que intensidade, para qual lado. Então, a gente estuda isso para ajudar a delimitar a estratégia, que é o próximo bloco. Então, tudo isso aqui são insumos para a gente elaborar, vamos dizer, o filé mignon do plano, que é aonde nós queremos chegar, que é construir a visão de futuro para Londrina em 2040. A partir daí, a gente vai definir algumas, a gente está chamando de áreas de resultado, ou grandes eixos estratégicos, cada um com suas diretrizes, estratégias, indicadores e metas, tanto de longo prazo para 2040, quanto a gente vai trazendo metas intermediárias até mais próximo da gente. E também é uma discussão sobre o desenho urbano, né, como a gente chama. Isso tem muito impacto no futuro da cidade. Então, a gente sabe que tem o plano diretor aí sendo discutido e tudo. Então, a gente, na proposta que foi feita lá 1 ano e meio atrás, a gente colocou essa ideia de fazer uma discussão sobre quais seriam as grandes diretrizes que poderiam direcionar o plano diretor, por exemplo, e outras intervenções urbanas, né, o planejamento do desenho urbano futuro. Feito isso, que vai começar agora em meados de março e vai até maio, a gente precisa pensar, a partir de junho, como é que a gente faz para chegar lá, nessa visão de futuro, né? Alcançar as metas que a gente terá definido. Então, a gente vai elaborar uma carteira de projetos estratégicos, uma lista de projetos estratégicos por área de resultado, que são projetos que podem ser de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, vai ter uma lista, dezenas de projetos, provavelmente, né, dos quais 10 deles nós vamos detalhar, né? Então, uma seleção de 10, a gente detalha e deixa pronto para execução, vamos dizer assim. Fazem parte dessa carteira de projetos já existentes. A gente não precisa inventar a roda se já existe um projeto existente que caminha na direção da visão de futuro que a gente quer. Claro, a gente vai tentar aproveitar ao máximo o que já existe, né, mas acrescentando, claro, aqueles projetos que ainda precisam ser realizados para superar alguma dificuldade, algum desafio para alcançar a visão de futuro. A gente vai também olhar algumas boas práticas e cases de gestão e governança público-privada de planos estratégicos, porque a gente precisa elaborar um modelo de gestão e governança deste plano, que é de longo prazo, que envolva uma parcela significativa da população, né, ou pelo menos das entidades representativas, né? E esse modelo a gente vai fazer nesse como vamos chegar lá, tá?
paralelo, né, perpassando todo o trabalho, a gente tem um bloco de interação e mobilização social. Então, a gente vai criar um comitê de planejamento multi-institucional, que vai fazer a sua primeira reunião agora na quarta-feira que vem. Depois a gente está elaborando um site, que é esse portal Londrina 2040, que vai ter todo o trabalho que a gente fizer, mas também uma possibilidade de interação com a população, via pesquisas de opinião, enquetes, a pessoa pode mandar mensagens, uma foto, um áudio, um vídeo, coisas assim, né? De modo que isso sirva de insumo também para a gente elaborar tanto a visão de futuro quanto os projetos estratégicos. E, por fim, a gente vai também fazer um concurso com escolas, né, municipais, de 1º a 5º ano, chamado Nossa Londrina em 2040, que tem uma semelhança com o que vocês já fazem na rede pública, né? Eu conversei algumas vezes com o Luiz sobre isso, ele, inclusive, gentilmente cedeu o regulamento do concurso que vocês fazem, a gente usou como inspiração para o nosso, né? E nós estamos fazendo um esforço para a gente lançar esse concurso agora no dia 15 de março. A Secretaria de Educação vai enviar o kit, né, do concurso para as escolas, e tem aí um processo de adesão, e para entregar, vamos dizer, fazer a cerimônia de premiação, se virtual, ou como a gente vai fazer, a gente não sabe ainda, mas para entregar os prêmios no dia 10 de junho. Tá? A gente tem esse prazo um pouco mais curto do que o de vocês, né, porque a gente precisa casar com o momento em que a gente estiver elaborando a visão de futuro, justamente, né? A gente, de fato, quer utilizar o que as crianças vão escrever, vão desenhar e tal, como fonte para a gente se inspirar para elaborar a visão de futuro, tá? Então, essa é a visão geral. Eu acho que eu paro por aqui. E eu queria só dizer como é que a gente vai fazer aquele bloco 2 de aonde queremos chegar, né, que é a visão de futuro, que vai acontecer aí a partir de meados de março até maio, né? A gente pensou no seguinte: a gente vai ter uma visão de futuro para a cidade, né, de Londrina. Depois a gente precisa, assim, são muitos assuntos, né, são muitos temas, né, a vida na cidade é muito complexa, né, vide a nossa própria vida, né, tá sempre correndo para lá e para cá, com um monte de assuntos, tudo ao mesmo tempo, é complicado. Então, como é que a gente organiza tudo isso? A gente vai precisar simplificar as coisas, de certo modo, sem perder a diversidade. Então, a gente vai precisar eleger grandes temas e ali dentro colocar as prioridades, né? Os grandes temas já dão uma certa priorização. Mas, por exemplo, pode ter um grande tema, sei lá, qualidade de vida, né? É um grande tema. O que é que vai ter ali, a gente discute, né? Mas vai ter, a gente sabe mais ou menos, tem ali a questão da segurança pública, né? Você não quer sair na rua e ser assaltado, você tem ali a questão de ter lazer, por exemplo, saúde, né? Uma boa educação, coisas do gênero, né? Estou dando um exemplo aqui. Então a gente vai precisar eleger esses temas, mas elegendo vão ser 5 ou 6, não pode ser muito mais do que isso, porque senão já começa a sair. Em geral, a regra de ouro é ter que contar nos dedos de uma mão, né? Porque aí fica fácil de lembrar e você consegue sintetizar o conjunto do plano em poucas coisas, né? E depois você vai abrindo. Então a gente está imaginando eleger esses cinco grandes temas. E depois, para cada tema desse, a gente fazer uma oficina de trabalho para a elaboração da visão de futuro. Servirão de insumo para esse trabalho todo o material que a gente já produziu, os diagnósticos quantitativos, comparativos e retrospectivos dos indicadores socioeconômicos que a gente já fez, todo o resultado das entrevistas, né, que a gente fez, os grupos de foco que a gente fez, o benchmark, inventário das iniciativas, as tendências, tudo isso vai entrar como insumo. Nós, consultoria, nós vamos organizar esse material
e a gente sempre faz uma proposta de partida. Porque quando a gente reúne as pessoas numa oficina, vocês devem estar passando por isso, né? Se você chega lá e sem nada e pergunta, e aí, o que vocês acham? Demora muito mais tempo para sair, né? É muito mais complexo. Você vai precisar passar muitos dias lá até que saia alguma coisa. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, na verdade, conversando individualmente com as pessoas, perguntando o que elas acham sobre a situação atual de Londrina, sobre as perspectivas de futuro. Então, a gente já vem recolhendo, as pessoas já estão contribuindo, né? Para esse trabalho. É como se a gente tivesse, ao invés de fazer tudo junto numa oficina, né, a gente já está recolhendo material e a gente vai sintetizando aquilo que as pessoas estão dizendo que converge e aquilo que elas estão dizendo que diverge, que é importante também. A divergência também ela tem que aparecer. A gente não vai concordar em tudo, né? Então, em algumas coisas a gente precisa mostrar, olha, aqui a gente concorda, aqui a gente não está concordando, né? Como é que a gente faz? Deixamos para lá, incluímos. Vocês estão acostumados com isso, né? Essa negociação que é comum acontecer, né? Então, a gente vai chegar com propostas de partida nessas oficinas de cada tema, cada grande tema. Essa é a proposta, tá? Ela não está aprovada ainda, mas essa é a nossa proposta. Essas oficinas deverão acontecer ali em meados de abril, na segunda quinzena de abril, porque a gente precisa ter tempo de elaborar essas propostas, né? Assim, a massa de informações que a gente já reuniu é muito grande para a gente conseguir sintetizar isso. É um trabalho muito grande interno nosso da Macroplan, né? De reunir também especialistas aqui nossos, gente que entende de várias temáticas e tal, e fazer propostas, né, que sejam razoáveis e que representem o grosso do que a gente está ouvindo, do que a gente está descobrindo, né? Que não coloque palavras na boca das pessoas, mas também não tire palavras das bocas das pessoas. Isso não é simples de fazer, tá? Então, a gente precisa de um tempo para fazer isso. Uma vez feitas as oficinas, a gente vai consolidar esse material. E lembrem que nessa oficina o que a gente vai discutir é uma visão geral para a Londrina, para cada grande tema desse, o que a gente está chamando de área de resultado. A gente chama de área de resultado de propósito, porque não é só um tema, tem que ter algum resultado atrelado àquele tema, concreto, né? Então, por isso, em cada área de resultado, a gente vai ter uma visão de futuro própria para aquela área de resultado, diretrizes ou estratégias de como alcançar aquela visão de futuro, indicadores que nos ajudam a saber se a gente vai alcançar aquela visão, se a gente está alcançando, está indo na direção daquela visão de futuro, e metas, tá? Que a gente pode, ao longo do caminho, e por isso modificar. E por isso a gente precisa de um modelo de governança do plano, né? Assim como tem o conselho aqui de vocês vão ao longo do tempo, vocês têm um plano e ao longo do tempo vocês vão vendo, né, vão modificando, olha, isso aqui já não dá mais, essa meta aqui foi muito ousada, não vai dar, esse aqui foi muito pouca, etc, né? Então, depois que a gente fizer isso tudo, essa discussão, a gente consolida o material e a nossa ideia é a gente fazer uma grande oficina, tá? Aí eu vou ser ousado mesmo, assim, com 250 pessoas. A gente precisa ter alguma meta. Se eu vou conseguir, eu não sei. Até porque tem coisas no ambiente aí que podem impedir que isso seja realizado. Mas o plano A é esse, tá? Por quê? Porque a gente aí cada oficina só olhou para o seu tema, né? Mas a gente precisa reunir todo mundo e todo mundo vê o de todo mundo, né? E dar a sua opinião também, né? Oi, Carla. Agora eu estou vendo aí a Carla está aí também. Então, nessa grande oficina, que vai acontecer em meados de maio, a gente vai validar a parte estratégica do plano, a visão de futuro para Londrina, as visões de futuro para cada área de resultado, as estratégias para alcançar cada visão, os indicadores e as metas de cada área, tá? Fundamentalmente é isso que a gente vai definir. Definido isso, a parte estratégica do plano está feita. Aí é uma questão de redação, né? Que a gente vai ter que
depois fazer o trabalho interno de fazer os ajustes naquela proposta inicial que a gente leva, consolidar tudo, fazer um documento, né, que tenha início, meio e fim, né, pé e cabeça, que vocês sabem que também não é uma coisa simples de fazer, imagino, né, vocês devem ter feito trabalhos desse tipo, né, e a partir de então, com base nesse material, nessa parte estratégica do plano, a gente passa, então, a definir os projetos estratégicos. Aí, tá bom. Então, qual é o projeto, ou quais são os projetos que, nesta área de resultado, me ajudam, contribuem fortemente, decisivamente, de forma estrutural, não é para resolver um problema pontual, para resolver problemas estruturais, para fazer com que a gente chegue na visão de futuro que está ali daquela área de resultado. Bom, e aí a gente... Aí é um outro trabalho um pouco mais para frente, a partir de julho, provavelmente, né? Junho e julho, a gente vai fazer junho, julho, agosto, e paralelo a isso a gente vai fazendo as pesquisas todas e a discussão do modelo de governança, tá? Para chegar ali em novembro e a gente ter o documento completo, que o plano vai ser composto por essa parte estratégica, mas também pelos projetos, né? Os projetos estratégicos e o modelo de governança do plano. Isso tudo compõe o plano, né? Só o plano sem o modelo de governança vai engavetar. Só o plano sem os projetos, cada um pode puxar para um lado. Então, você não tem um foco, né? Só a parte estratégica já ajuda muito, mas a prefeitura, quando nos contratou, entendeu que a gente precisaria avançar, né, na elaboração dos projetos e no modelo de governança, que eu acho que é um ganho para a cidade desse tipo de projeto. Então, é assim que a gente está imaginando fazer. Então, aí o Luiz me perguntou anteontem, né, como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode fazer, né, a nossa voz ser ouvida e tal. Olha, participando, certamente vocês serão convidados, não sei se individualmente cada um, porque senão a gente tem 200 pessoas em cada uma das oficinas dos temas, né? Então, infelizmente, a gente não consegue levar todo mundo de todos os conselhos, de todas as entidades, de todos os movimentos e tal. Então, o que a gente pede? Que certamente alguém do conselho será convidado para uma ou outra dessas oficinas e a oficina maior, assim como a gente já vem conversando, né, com o Luiz especialmente, né, sobre o plano. Os representantes participam, e eles já participam tendo feito alguma discussão, né, internamente, como vocês estão fazendo um planejamento aí para os próximos anos, então isso já servirá de insumo para as oficinas que a gente vai realizar. Né? E aí é a participação, gente, aí não tem muito, vocês sabem como funciona, a gente vai provavelmente propor um exercício de grupos, né, para discutir, aí um coloca uma coisa, outro coloca outra e tal, e aí a gente vai, é o exercício democrático que vocês estão acostumados a exercitar, tá? Então, eu não sei o que é que sai, né, mas a gente não tem muito controle sobre o conteúdo, a gente vai organizar o conteúdo depois. A gente faz uma proposta de partida, mas deixando muito claro que aquilo ali é uma proposta de partida. Se quiserem rabiscar, jogar fora, rasgar e criar outra coisa do zero, é totalmente livre. É só porque a gente já vem ouvindo coisas, né? E se a gente fizer um bom trabalho, a gente vai ter traduzido o que a gente já ouviu numa boa formulação, que ali já tem ali, 70% está ali, né? As pessoas já reconhecem ali que está no caminho. É um ajuste aqui, uma ênfase, um acréscimo, uma exclusão, etc. Tá? Então é isso, gente. É o que eu tinha para dizer. Eu não sei, fico aberto aí a comentários e perguntas, né, mais específicas que vocês tenham, tá? Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Então, nós vamos passar, assim, para algumas perguntas. Eu vou começar, né? E quem quiser, levanta a mãozinha, gente, para facilitar para mim chamando vocês, né? Eu gostei muito bom, de tudo que você falou, mas essa era a minha pergunta já, mas reforçando aqui. A gente faz o plano estratégico, né, o master plan, e depois guarda na gaveta, né? Então, essa questão da execução é muito importante.
a prefeitura contratando, né? O Fórum Desenvolve Londrina está envolvido do nascimento disso, né? A gente sempre lutou para que tivesse um plano estratégico. Então, essa parte da execução, que é importante, né? Porque você faz todo um plano, conversa com todo mundo, depois não executa. E essa parte é fundamental. A outra pergunta que eu ia fazer, e você também já respondeu, é como a gente pode participar, né? Então, não dá para ir o conselho inteiro, mas algum de nós, um ou dois, como você já falou, vamos lá e levamos. Nós já temos nesses 20 anos, não só planos, a gente está executando. Então, a gente entende aqui, né, e aí a minha pergunta para você, a gente entende aqui que o que a gente já está fazendo é um plano em andamento, né? Então, que a nossa preocupação, não, mas a nossa expectativa é de que, de alguma maneira, porque são vários assuntos, como você falou, a cidade é grande, muita gente, muito assunto, é que fique registrado no plano, em alguma parte desse plano, que a gente tem esse sonho da Londrina cidade educadora para a cultura de paz, né? E aí, quando a gente fala cidade, a Carla está aqui, não é as escolas que já tem a lei municipal das práticas restaurativas, a gente quer que seja nas escolas particulares, estaduais, mas nas universidades também, e nos cursos técnicos, inclusive, né? Não só a educação para a cultura de paz. E a nível de Brasil, né, a nível também de legislação, tudo isso, já tem no Brasil os marcos regulatórios. Cada universidade pode, inclusive, implementar, porque já existe isso, né? E a gente quer ressaltar isso para que fique na cidade. Então, a minha pergunta para você é assim, logicamente da nossa área, né? Como que a gente vai poder chegar a ter esse registro no plano do que a gente entende nesse nosso assunto, da nossa parte. Aí eu depois peço para vocês levantarem a mão, gente, e coloca no chat o nome de vocês para depois eu pôr na ata todo mundo. Tá, então, Luiz, sobre a questão da... Primeiro, só um comentário adicional sobre a questão da execução, né? No longo prazo, o processo pelo qual nós estamos passando de elaboração, que dura 1 ano, é muito pequenininho, é desse tamanho, assim, é 1/20, né? Se a gente pensar em 20 anos. É a parte fácil. Olhando o longo prazo, tá? Eu não estou dizendo que é fácil, mas olhando o contexto do longo prazo e a experiência que a Macroplan já teve de fazer isso em outros lugares, o complicado não é fazer o plano. O complicado é executar o plano. Tá? Por 1000 razões, que eu acho que muitas delas vocês conhecem. Né? Uma questão de recursos financeiros, não só do poder público, mas o desejo da iniciativa privada também participar em muitas frentes, né? Porque o plano é um plano, não é um plano, é um plano para a cidade. Não é um plano. Isso, inclusive, é uma coisa que, quando a gente conversa com os empresários, a gente tem que falar: escuta, gente, isso aqui não é um plano de desenvolvimento econômico. Ele inclui o econômico, mas não pode excluir as outras coisas, né? Assim, é como qualquer tema, né? Que para cada pessoa é a vida da pessoa. Né? É a coisa mais importante para aquela pessoa. Então, para vocês que estão discutindo cultura de paz e tal, essa é uma coisa muito, muito importante. Mas quando a gente vai lá para o outro conselho ou para o outro grupo lá de, sei lá, sustentabilidade ambiental, também para eles aquilo é a coisa mais importante. Então, o plano, ele precisa equacionar ele não pode ser uma colcha de retalhos, simplesmente à vontade de cada grupo. Ah, põe aí, isso, simplesmente lista. Ah, ali, o que é que o conselho quer? É esse aqui, então lista aí. E o que é que o outro conselho quer? Então lista aí. Ele não pode ser isso, senão não tem prioridade. Vai entrar 200, vai entrar 2.000 coisas, né? E aí é tanta coisa para fazer que você não faz nada. Sabe quando a comida é pouca, você divide para todo mundo, morre todo mundo de fome? Então, a comparação não é muito boa, mas, enfim, acho que vocês entenderam a lógica, né? A gente precisa priorizar. Como é de longo prazo, dá para equacionar muita coisa ao longo do tempo. Mas todo mundo quer para agora. Então, essa é a arte de fazer esse tipo de plano, né?
junto com todo mundo. Todo mundo tem que compreender que é assim que faz. Então, a questão da execução é assim, a parte de elaboração é a mais fácil, executar é mais difícil. Então, a participação, eu acho, no conselho, na governança, que vai depois operar o plano, né, decidir, fazer reuniões e tal, é muito importante. Tá? Então, esse é um meio de vocês participarem né, da execução. A participação nas oficinas de elaboração da parte estratégica do plano é outra forma. A participação de oficinas ou reuniões que a gente vai precisar ter para a elaboração dos projetos é outra forma. Né? Participação da discussão de como vai ser o modelo de governança é outra forma. Bom, é isso, tá? Esse é o comentário adicional aí. E aí, Zé, como é que faz? Aí vocês, assim, quando a gente está em grupo, tem gente que fala muito, tem gente que não fala nada. O meu papel e das pessoas da Macroplan que vão estar lá mediando, né, facilitando, é dar voz para todo mundo, ou pelo menos a oportunidade para que todo mundo fale. Se a pessoa não quer falar, eu não vou obrigar também. Mas eu preciso controlar aqueles mais dominadores, né, que é natural. Eu mesmo sou um deles, eu falo pra caramba. Então, mas quando eu estou no papel de facilitador, meu papel não é falar, meu papel é não deixar que fique polarizado, né? Um fala e o outro responde, um fala, o outro responde. Tem 20 pessoas, só aquelas duas falando, eu não posso deixar isso acontecer, né? Então, vai da capacidade de cada representante, né, de defender o seu ponto, ter uma boa argumentação, conquistar os demais do grupo, para que aquilo entre como uma das diretrizes, uma das prioridades, etc. Tá? Aí é com vocês. Uhum. Gente, a Carla quer fazer uma colocação, a Daniela. Vamos aproveitar o nosso Rodrigo aqui, né? Mais um pouquinho, né, Rodrigo? Mais uns minutos. Vamos lá, vamos lá. Posso falar? Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo. A gente já teve uma reunião essa semana, né, Rodrigo? Eu perdi um pouco o começo que eu estava terminando umas atividades aqui que eu precisava entregar com urgência, mas nós estaremos participando, acredito que seja como uma divulgação mesmo, né, do plano. Dar um start, um início com o concurso, né, Rodrigo, que a gente vai elaborar nas escolas municipais. E com o mesmo tema do livro que a gente vai ter do Compass. E acredito até que vai ser bacana, porque como os temas são muito próximos, então a gente vai conseguir até levar isso para mais crianças, né? A gente vai ter vai ser muito mais divulgado e com a possibilidade, né, deles utilizarem talvez o mesmo texto no livro e no concurso. Então, eu acho que vai ser bem bacana essa forma de divulgar, né, que existe um plano, que tem um plano, que existe um planejamento de construção da cidade, em todos os sentidos, né. E uma das coisas que vai ser bacana que a equipe vai montar um videozinho explicando o que seria o concurso, e nesse explicar, eu acredito que o Rodrigo, eles vão colocar lá todas as dimensões do que vai ser, do que será Londrina, né? Aí tá o planejamento estratégico, né? Nós, com um livro já, tem até a capa do livro já aí, né? Eu, assim, acredito muito, e a gente não vive sem planejamento, né? Em Londrina, realmente, de fato, a gente sempre tem na prefeitura o plano anual e o plano plurianual, né? Que é por 4 anos, que é o PPA, que a gente sempre senta, todas as secretarias, a gente pensa nos 4 próximos anos, que nem agora, é o momento de montar o nosso PPA. A gente está envolvido nisso, e a gente faz planejamento a cada 4 anos. Então,
Agora, pensar algo maior, né, 20 anos é bem ousado. Parabéns à equipe aí da Macroplan, né, que está desenvolvendo o Macroplan. Então, acho que é mais isso. Legal. O Masterplan já vai, só para comentar, o Masterplan, Carla, já vai orientar a elaboração do PPA. Tá? A gente tem conversado com a Secretaria de Planejamento, então ele vai, na medida do possível, vai andando meio junto, assim, à medida que a gente vai elaborando as diretrizes, usando de futuro e tal, isso entra como insumo para as secretarias elaborarem os seus PPAs. Né? Eu não faço parte da equipe do PPA lá da secretaria nossa, né? Mas eu sei que o pessoal já está se movimentando, porque já vieram buscar informações e tal, então o pessoal já está, mas que bacana que vocês vão estar juntos, isso é legal. Amplia mais, né? Sai daquele, às vezes, do quadradinho para pensar um pouco mais além, né? Bacana isso. Muito porque bom. mudança de fato, né? Se você, em mudanças como as que vocês buscam, né? E as mudanças realmente que valem a pena demoram. Elas não são do dia para a noite. Né? Sim. Demoram normalmente mais do que um mandato. Né? Então Sim, a gente precisa pensar, não, com certeza. Precisa pensar mais longe. E aí cada mandato, cada mandatário vai fazer a sua parte. Né? Um faz um pedaço, outro faz outro pedaço, outro faz outro pedaço. E dali 20 anos a gente tem um inteiro, vamos dizer assim, mas dentro de uma mesma linha, né? Você vê que as grandes transformações assim que foram planejadas, elas não acontecem, as grandes construções não fica pronto em um ano. Demora 20, 50 anos para ficar pronto, né? Catedrais gigantes e tal. Não, a pessoa sabe que vai morrer e não vai ver pronto. Então, a gente que é servidor, a gente vê muito isso, né, Rodrigo? Por exemplo, tem uma construção de um CMEI. Nossa, vamos fazer... Aí a gente faz o lançamento da obra e não sei o que lá, a fundação. Só que quem vai inaugurar vai ser outro prefeito. Porque normalmente é assim que acontece. A gente que é servidor, a gente vai vivendo essas etapas e já normalmente sabe, a não ser que ele continue, que ele consiga, né? Que 4 anos ele consegue estabelecer algumas coisas, o outro conclui sempre quem começou. É mais ou menos isso mesmo, por isso que não dá para se pensar só nesses 4 anos, né? Você tem que pensar nos 4 anos, mas com foco em muito mais, dependendo do que a gente desenvolve, né? E é isso aí, é pensar no futuro mesmo, que a gente precisa não pensar em nós, pensar num futuro que vem, né? A gente, do Movimento Paseando, a gente já tinha lá no estatuto, assim, as rodas o ciclo de diálogo, de conversa, está escrito no nosso estatuto, nas escolas, criar os comitês nas escolas, tudo. E a gente demorou muitos anos, né? Há 5 anos que nós começamos a justiça restaurativa, 5 para 6 anos, né? E agora 2 anos, né, com a lei, e depois a implementação da lei, agora, e aí veio a pandemia, né? Mas... Então... De fato, agora a gente está conseguindo fazer. Então, é a longo prazo, não temos disso, não, né? Eu queria passar para a Daniela. Daniela, você fala um pouquinho? Antes dela falar um pouquinho sobre planejamento, né? E eu sei como é difícil, né? A Macroplan, como é difícil esse trabalho. A gente resolveu, na pandemia, fazer um curso de educação para a paz virtual. Então, um curso virtual de educação para a paz. A gente já tem o curso presencial. Falou, bom, o que nós podemos fazer agora? Vamos fazer virtual. Aí nós planejamos, no começo ali, para lançar e tal, nós achamos assim que íamos ter 30 alunos, vamos trabalhar com uma meta de ter 30 alunos. Nós estamos com 172 inscrições hoje, vai encerrar amanhã. E aí o nosso formato é inscrição para dar certificado, tem trabalho, tem certificado, né, para os inscritos, mas só que elas vão ficar aulas virtuais, então ainda vai ter, fora os 170, né, que fez inscrição, pode ter mais 170 que vão assistir as aulas depois e não vão entrar na questão do certificado, né? Então, a gente planeja, mas vai tocando, Rodrigo, a gente planeja e vai tocando, planeja e vai tocando. Mas fala aí, Daniela, depois, se outros quiserem, levanta a mão, gente, por favor. Tudo bem. Bom dia, Rodrigo, bom dia, colegas. Rodrigo, primeiro vou tirar uma dúvida, agora me deu
uma interrogação aqui, é master plan ou macro plan? Só para eu não persistir no erro. Isso aí é uma confusão, porque o nome é parecido. Macroplan é o nome da empresa que foi contratada, da qual eu faço parte, né? Para elaborar o que o pessoal de Londrina tem chamado de master plan, né? No sentido de plano master, né? O plano dos planos, tá? Mas, na verdade, é um plano de desenvolvimento de longo prazo, né? 2040. Tá, Londrina então... 2040, mas o pessoal está chamando, apelidou já de Master Plan e virou Master Plan. Então, quem é que faz a Macroplan, faz o Master Plan. A coincidência, não posso fazer nada. Tudo bem, entendi. Então, eu sou Daniela, Oi, Luiz? Eu estava dizendo, assim, que a gente já fala no Fórum Desenvolve Londrina há muitos anos, há mais de 5 anos, no Master Plan. Então, esse apelido que ele está falando já há muitos anos que a gente chama de Master Plan, que é o plano dos planos, né? Desculpa. Compreendi. Tá, tranquilo. Então, Rodrigo, eu sou Daniela, sou assistente social de formação, e eu sou da Unicesumar. Provavelmente você já encontrou com colegas meus em outros fóruns aí. É um perfil da nossa instituição participar ativamente de todos os espaços, né, da sociedade, envolvendo aonde nós estejamos inseridos, como é o caso aqui em Londrina. Atuo em Londrina, em Maringá, e eu fui a escolhida aqui para participar do Compaz. Então, eu sou a representante da Unicesumar no Compaz e do Núcleo de Estudos para a Paz, junto com os meus colegas aqui. E ouvindo você falar, e agora a Carla falando, né? Nós não vamos ver isso, eu quero ver, né? Mas quem vai viver tudo isso é o meu filho, que está aqui do lado, né? Os meus sobrinhos e tudo mais. E atuando na universidade me acendeu uma luz, realmente. Talvez você já tenha conversado em outros espaços. Como está sendo pensado essa sucessão, essa passagem de bastão, onde nós encabeçamos esse movimento, né, demos o start, o pontapé inicial, mas existe uma sucessão para que esse plano realmente continue vivo e querido por quem está vindo depois de nós. Como nós podemos trabalhar isso e o que está sendo previsto do ponto de vista das universidades, que são a formação de novos profissionais que vão assumir a Secretaria de Educação, que vai assumir a Secretaria de Assistência Social, enfim, para que se mantenha essa continuidade, que a gente sabe muito que a parte mais difícil de um planejamento estratégico é essa sucessão, né? Não sei como está sendo, porque é urgente a gente inserir isso nas universidades dentro da formação de profissionais. Obrigada. Obrigado, Daniela. Gostei muito do Romero Brito aí atrás. Obrigada. Olha só, de fato, esse é um grande desafio desse tipo de plano. Não tem uma bala de prata, assim, sabe? Mas o que dá para dizer é o seguinte: se a sociedade quiser, vai. Se tiver gente, não precisa, se tiver assim, 10 lideranças firmes que pegam esse plano, o master plan, e cotidianamente olham para ele e pensam, eu preciso colocar isso aqui em prática. Isso aqui está impedindo, vamos resolver. Não deixar para depois. Ter disciplina na execução. Se tiver gente na sociedade, não estou falando nem do poder público. O poder público, se tiver, é excelente. Mas se ele não quiser, ele será empurrado para fazer pela sociedade, né? Nem tudo num plano desse deve depender do poder público, né? Uma parte considerável tem que vir da própria sociedade, a realização daquelas atividades que estão lá. Se a gente colocar tudo no colo do poder público, é a receita do fracasso, né? Pelas razões que vocês acho que conhecem. Então, a gente tem que dar o protagonismo para a sociedade, que a sociedade inclui o poder público. A sociedade não exclui o poder público. Quando a gente fala sociedade, em geral, a gente fala poder público de um lado, sociedade do outro. Não, o poder público faz parte da sociedade, ora bolas, né? Então, a sociedade tem que querer, mas fundamentalmente tem que ter um grupo ali de lideranças firme,
que diga assim, olha, isso aqui é importante, é isso que vai fazer o futuro da cidade. As outras coisas são menos importantes, as outras coisas são instrumento para a gente poder chegar nesse plano, nessa visão de futuro que está aqui, etc, etc. É a inteligência, o empenho das pessoas de transformar aquilo que está escrito em realidade é que vai fazer a diferença. Bom, mas isso é chover no molhado, né? Isso vocês sabem. Existem alguns instrumentos que a gente pode ajudar para que isso aconteça. Um deles está previsto no nosso próprio contrato, que é elaborar um modelo de governança e elaborar uma minuta de um normativo, né, uma legislação que crie institucionalize essa governança. Tá? Isso está previsto, a gente é obrigado, por força de contrato, a elaborar uma minuta de um instrumento, um decreto, uma coisa assim. Tá? Se vai ser aceito, se não vai, aí não sou eu que tenho a caneta na mão. Provavelmente vai ter que passar pela Câmara de Vereadores, então tem uma articulação política a ser feita, né, que não é a gente que vai fazer, a gente vai dar os instrumentos, a gente está de suporte técnico aqui, né, se bem que em alguns momentos a gente entra também eu já percebi, sendo algodão entre os cristais, sabe, ali tem ali um trabalho disso também, porque a gente é meio neutro, né, a gente a gente tem esse papel de neutralidade, o que é positivo em muitos casos, muitas situações. Então tem isso. Agora, isso garante a continuidade? Não. A gente já viu, por exemplo, no governo de Minas Gerais, o governo do estado, lá em 2003, eu acho, para 2004, foi feito também um plano de longo prazo, nem me lembro qual era o nome, que a Macroplan fez, junto com o governo do estado. Tá? E foi também institucionalizado lá, que todo governador que fosse eleito tinha que revisar o plano de longo prazo, obrigatoriamente, e entregar para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, para ser aprovada, etc., um fluxo previsto, o cara não podia não fazer. Tá? Pô, isso é positivo? É positivo. Só que para aquele governante que gosta do assunto e que vê isso como um ativo, uma coisa importante, ele vai fazer com empenho. Aquele que não vê muita utilidade naquilo, ele vai mandar lá o terceiro time fazer, e cumpre tabela aí, e pronto, eu aprovo lá e depois eu deixo para lá. Né? Você sabe como funciona. Então, se não tiver gente insistindo, mesmo com essa institucionalização, ajuda, mas não resolve todo o problema. Uma outra forma, eu acho que essa é uma boa ideia que você deu, Daniel, é de talvez a gente pensar em algum mecanismo ou de que as entidades participantes do plano, né, pensem em formas de, especialmente nas universidades, aí eu estou falando de universidades porque é das universidades que saem as lideranças. Não tem, é muito difícil ter uma liderança que não tenha passado pela universidade, né? Acontece, mas eu acho que é uma minoria. Não sei se vocês concordam comigo, mas, em geral, o prefeito, os secretários, o presidente de uma associação, etc., são pessoas que passaram pela universidade. Então, se nas universidades a gente tiver uma espécie de um pacto essa que eu acho que é uma boa ideia, boa contribuição tua aqui, de conversar com as universidades, por uma vez que o plano está pronto, introduzir em alguma disciplina de todos os cursos, né, meia hora, igual eu estou fazendo aqui, meia hora. Olha, vocês sabiam que existe um plano de longo prazo para a cidade? É esse aqui, pá. Né? E aí a governança tem que alimentar as universidades do que já foi feito, o que andou, o que não andou, a atualização do plano, porque a parte estratégica é mais perene, tende a não ser modificada nos 20 anos, mas a parte dos projetos vai mudando. Né? Então, acho que essa é uma boa ideia, de repente é uma coisa que a gente pode pensar em implementar aí para frente. Né? Foi algo bem semelhante que eu pensei enquanto você falava, de inserir, né, isso de uma forma bem tranquila, mas tem que ser trabalhada. Foi esse modelo que me veio. Eu acredito
que dará certo, sim. Ai, ficou feliz, até alegrou meu coração agora. Não, mas se isso vai funcionar, eu não sei, né? A Mas, gente de não novo, sabe. Vamos buscar respostas aí, tem que né? combinar com os russos, a gente tem que falar com o pessoal da UEL, da Unifil, da Isso, PUC, todo mundo tem que concordar, né? Mas se a exatamente. Unicesumar já fizer, já tá bom. Tá bom. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, nós temos aqui a representante do Compass da UEL, está aqui participando da reunião. Então, já estamos falando com a UEL Ah, aqui, que legal. Quem que é? Que eu não sei. a Samanta. Ela está aqui, ela está escrito Dega Dega, mas é a Samanta. Isso, Ah, tá legal. Prazer, Samanta. tudo bem? Os nomes aqui tem uns meio, né, assim, A se liga gente no Gugu, né? para A você. Carla tá aparecendo projetos, eventos, secretaria. Tem Mas aqui, vamos ó, lá. se liga no Gugu é a Shirley, mãe do nosso mais jovem embaixador da paz. Ele é youtuber, né? Agora ele tem programa na televisão, a Olha, Shirley. E, que então, nós beleza, hein? temos uma heterogeneidade aqui, tem de tudo, né? Tem Legal. do nosso site Mídia de Paz. Sabia que nós temos um site que só fala de notícias boas? É o site Mídia de Paz. A Neuzita levantou a mão. Olha, gente, já é 9h55, a gente já está chegando no final, que o Rodrigo também tem os compromissos. 10 horas eu tenho uma outra reunião. Vai lá, Neuzita. Última, então, colocação. Tá sem som, Leozita. Você tem que abrir o microfone e tirar a mãozinha. Vai lá. Parabenizar o pessoal que está fazendo esse trabalho, né? E eu me interessei muito por essa questão, principalmente por essa questão de governança. Você já falou mais ou menos o que é. Porque eu tenho uma ideia de governança, de mudança de governança a nível de eleição. Eu acho que essa forma de eleição não é legal, a gente elege muita gente que às vezes não merece ser, né, faz uma confusão em vez de fazer o trabalho, e por isso que essa pergunta da Carla também foi bastante importante, como ficaria a sequência. Carla não, da Daniela, e a Carla falou mesmo, né, às vezes você planta uma árvore, não é para você usufruir dela, e eu acho que eu não vou usufruir desse plano, mas eu quero ver se incorporem alguém que vai fazer cobrança como eu estou acostumada a fazer desde há muitos anos. Então, assim, você está falando de governança no sentido de, isso que você disse, que as pessoas vão estar, tipo, cobrando o tempo inteiro, né? Essa governança que você falou. Não necessariamente cobrando só, porque acompanhando, né? Viabilizando os projetos, resolvendo problemas para que os obstáculos sejam removidos, para que o projeto aconteça. Então, é um grupo de pessoas, provavelmente, assim como tem o conselho aqui, né, que vai se debruçar, que aí se vai mudar pessoas ou não, isso tudo faz parte do modelo que a gente vai montar. Se vai ter um presidente, quantas pessoas vão ter, qual é a composição, se é um grupo fixo, se vai ter grupos específicos, não sei, isso tudo a gente vai ter tempo de montar. Mas é um grupo de pessoas que vai olhar para aquele plano e dizer, bom, gente, esse projeto aqui tem que acontecer, o que é que precisa para ele acontecer? Então, vamos fazer aqui um movimento para ele acontecer esse mês. E o outro, está andando ou não está andando? Ah, deu um problema não sei aonde. Fulano, liga lá, chama uma reunião, vem cá, vai participar da reunião e tal. Esse movimento, né, que esse conselho, não sei se é conselho, essa governança vai fazer. Mas para além desse conselho institucionalizado, existe uma governança, vamos dizer assim, que é a pressão das várias entidades, mesmo que não estejam nessa governança formal, né? E das pessoas de dentro de cada instituição, de cada entidade representada nessa governança formal, também ajudam vamos dizer, a fazer caminhar o projeto, tá? A gente não está falando aqui de mudança do sistema político, obviamente, que a gente não tem essa pretensão aqui nesse projeto de fazer isso. Então, a gente vai, o plano de longo prazo vai sofrer os impactos do ambiente, né? Assim como todas as outras coisas sofrem. Se entrar um governante, um prefeito ou um secretário de uma determinada pasta que tem um pensamento completamente contrário ao que está no plano, vai ter problema? Provavelmente. Mas vai
dessa governança e da pressão da sociedade de minimizar esse impacto, né? Então, tá bom, naquele período, em vez dele fazer 100%, ele vai ser obrigado a fazer 50%, porque senão o povo não para de me encher o saco aqui. Pelo menos faz 50%, né? E aí não deixa morrer, coisas assim, sabe? Não sei, é assim que eu imagino, grosso modo, né, conceitualmente falando. É mais ou menos o que eu penso, que, por exemplo, poderia ser para a eleição, vamos dizer, para a mudança, que não vai ser agora, e acho que não vou ter, estou com 80 anos, não vou viver para isso. Mas vou fazer 80. Na verdade, assim, cada comunidade escolheria... Nossa, não parece nunca, viu, Leuzita? Pelo menos aqui na câmera, isso é inacreditável. Fotogênica. Então... Eu acho que está mentindo a sua idade. E faz tempo para todo mundo. De verdade mesmo, não parece. Ela é super atuante no conselho, faz 1000 atividades. De várias entidades em Londrina, eu sei como é que funciona essa situação. E a gente elege um presidente para ele mandar e desmandar, né? E joga na mão dele e depois reclama se não dá certo. Mas, assim, a minha ideia seria que cada comunidade elegesse o seu representante para, em conjunto, resolver as situações, as prioridades. Então, é mais ou menos esse plano, né? Que já vai ser um grande avanço. E que Deus quiser vai funcionar. Então, mas aí não elegeria um coordenador que ia comandar esse tipo, comandar não, coordenar mesmo, né? Agora, por quê? Porque você elege ou um famoso, ou um que é rico, ou um desonesto, geralmente, né? Por quê? Se você vai se candidatar, você acha que você vai ganhar? Por mais ideias boas que você tem e mais planejamento que você tem, é muito difícil, né? Então, eu acho, agora, como eleger? Teria que ter várias reuniões, a pessoa tinha que participar de várias reuniões para saber que perfil aquela pessoa tem, se é para um coletivo e não para um individual. Então, acho que esse tipo de planejamento que vocês estão fazendo vai estar mais ou menos nesse caminho, né? Então, pelo menos vai minimizar o que está acontecendo. Mais ou menos. Perfeito, gente. Olha, eu realmente vou precisar sair, agradeço muito a participação aqui, o convite. Só, assim, como última mensagem, né? O Master Plan não vai resolver todos os problemas, tá? Então, assim, também não vamos criar uma expectativa exagerada, né? Acima do que o plano pode entregar, né? Ele vai ser um plano bem montado, vai olhar para o futuro, vai ter lá as diretrizes, etc., né? Mas ele não vai resolver todos os problemas. Lá em 2040 vai continuar tendo problema. Não sei se vocês concordam comigo, né? A gente espera que sejam outros problemas. Aí sim. Mas não vai resolver os problemas da humanidade, né? Então, assim, né, nesse sentido, a gente precisa equacionar aqui a expectativa, né, que todos nós temos com relação ao plano. A gente fala que tal, mas tá, gente, é só porque eu mesmo me empolgo quando começo a falar. Eu sou de Londrina, né? Então a perspectiva moro aqui, né? Perspectiva de fazer o plano da minha própria cidade, já tendo feito de outros lugares, é muito empolgante. Só que eu também preciso fazer esse disclaimer, né? Notinha de rodapé. Olha, gente, calma que também isso não vai, né? Não é remédio, aqueles remédios doutorzinho, né? Não sei como é que chama aí, cada um tem que cura tudo e tal. Tá bom, gente? Ó, estou à disposição, sempre que vocês quiserem. A gente pode, né, ocasionalmente marcar outras participações um pouco mais curtas para mostrar como é que está indo e tal. Fiquem à vontade, viu, Luiz, para me convidar aí. Estou à disposição, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço a todos aí. Até mais. Agradecemos muito sua participação aí, viu? Valeu. Você recebeu, né? Nós pusemos uma planilha aqui, você recebeu o link da nossa planilha. A gente está mexendo nela, mas tem lá as informações, tá bom? Recebi. Obrigado, Luiz. Até mais, gente. Boa semana aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Rodrigo. Então, agora, minha gente, eu vou aqui, ó, só um pouquinho, eu vou desligar a gravação, né, para a gente interromper, mas não precisa sair, depois a gente continua aqui. Interromper a gravação. Só um pouquinho.